E nesta noite, 4 de março de 2026, no Ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, estarei pregando a parte 29 de 41 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no seguinte tema, Romanos capítulo 10, a desobediência da igreja de Cristo Jesus, a igreja em Corinto e as igrejas modernas. Romanos capítulo 10. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, conectando você às Escrituras Sagradas. Somos uma igreja que vive a palavra terapêutica de Deus com maturidade e discernimento espiritual. Então, enquanto você ouve, permite que a Bíblia habite ricamente em seu ser, instruindo coração e mente. A palavra de Deus renovará seu entendimento de uma vez por todas. Seu cérebro passará por uma verdadeira estimulação profunda, alinhada ao discernimento espiritual. Você se sente preparado ou preparada, você se surpreenderá com o resultado e desfrutará de saúde mental, emocional e espiritual renovadas. No capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo olhou para o passado e tratou dos propósitos de Deus quanto à eleição dos judeus. No capítulo 10, ele voltou os olhos para o presente a fim de mostrar a incredulidade de Israel. Já no capítulo 11, o apóstolo Paulo chama a atenção para o futuro, manifestando sua esperança de que os judeus venham crer no Evangelho de Jesus Cristo. Paulo passa da soberania de Deus, capítulo 9, para a responsabilidade humana, capítulo 10 de Romanos, encerrando esse trecho ao mostrar que o tropeço de Israel foi buscar a justiça pelas obras e não mediante a fé em Cristo. Em suma, os judeus procuravam estabelecer a própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus. Portanto, não há interrupção do pensamento iniciado em Romanos 10:1. Ao adentrar os umbrais desse capítulo 10, você notará que o apóstolo Paulo continua focando sua atenção no povo de Israel, seus irmãos segundo a carne. O profundo desejo de vê-los salvos, Romanos 9:3, transforma-se em boa vontade e súplica a Deus, Romanos 10:1, por parte daquele que é o apóstolo dos gentios. Nele, Paulo, coração e oração se unem na exposição teológica desse capítulo 10 de Romanos. Compartilharei 5 pontos fundamentais. Sente-se preparado espiritual e mentalmente para ouvir a oração.
do apóstolo Paulo pela salvação de Israel. Romanos, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, no grego adelphos, irmãos, a boa vontade do meu coração e minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Olha, se o apóstolo Paulo tem essa consciência e esse discernimento de orar por salvação, quanto mais nós. O apóstolo Paulo foi, sem dúvida, sem sombra de dúvida, o maior teólogo do cristianismo. Como nenhum outro, o apóstolo Paulo recebeu da parte de Deus a revelação do mistério de Deus, desvendando o eterno propósito de Deus de unir em um só corpo judeus e gentios. O apóstolo Paulo, porém, não foi um acadêmico frio, nem um teólogo de gabinete. O apóstolo Paulo sempre foi um homem de oração. O apóstolo Paulo não apenas amava a pregação, mas as pessoas a quem pregava. O apóstolo Paulo estava pronto a retardar sua entrada na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, por causa dos salvos, a fim de ver os perdidos salvos. Os entranhados afetos do apóstolo Paulo, contudo, não são apenas emoções subjetivas, mas se transformam em orações objetivas. A severidade, prestem bastante atenção, a severidade do apóstolo Paulo para com os erros teológicos de seu povo, os judeus, não diminuiu a profunda afeição, nem lhe desencoraja a prática da intercessão de orar para que sejam salvos. A doutrina da soberania de Deus na salvação não inibiu o apóstolo Paulo de orar pelo seu povo para a salvação da alma. A doutrina da eleição não é um desestímulo à oração, mas um incentivo. A identidade dos réprobos isso é conhecida de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo estava certo de orar pelos judeus individualmente e pelos judeus em geral. E quer saber qual o motivo que o apóstolo Paulo ora pelos judeus? Era para que os judeus fossem prósperos financeiramente e em todos os sentidos e níveis? Não! Quer saber o motivo que o apóstolo Paulo ora? Para que sejam libertados do jugo de Roma? Não! Quer saber qual o motivo que o apóstolo Paulo ora? Para que se tornem os líderes mundiais? Não! O apóstolo Paulo ora para que sejam salvos e arrebatados do inferno. As bênçãos temporais, embora importantes, não podem ser comparadas às espirituais e eternas. Então, por que, irmãos e irmãs, alguns crentes perdem tanto tempo orando para cura, para libertação,
para dinheiro e não gasta suor orar para a salvação da alma. Porque na minha família tem pessoa que vai para o inferno. Na sua também tem. E se morrer hoje, vai para o inferno. E não existe purgatório e missa que tira de lá. Receba e ouça a palavra revelada de Deus e o seu decreto profético. A ignorância espiritual de Israel. Romanos 10, 2. Porque lhe dou testemunho de que eles, os judeus, têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Romanos 10, 2, agora 10, 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Agora, Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Christos, para a justiça de todo aquele que crê. Quer saber o motivo que Israel, sendo detentor de tantos privilégios espirituais, ainda se conservava ignorante e incrédulo, como alguns de nossa casa, de nossa família e amigos? Quer saber o que mantinha o povo de Israel afastado da salvação da alma? O apóstolo Paulo dá a resposta teológica. Primeira resposta teológica: o zelo sem entendimento. Se você perguntar assim, você é uma pessoa religiosa? Alguns falam, eu sou católico, eu sou espírita. Aí se aprofundar, você é discípulo de Jesus? Eu não sou não. Está entendendo? Há pessoas que têm zelo, mas não têm entendimento e não estão salvos por Jesus.